Nesse vídeo eu vou falar para você qual a potência máxima que você pode colocar de seu inversor no sistema fotovoltaico na residência do seu cliente. É bem comum, sempre quando a gente fecha ali um sistema fotovoltaico com um consumidor final, ou também seja com um integrador para a gente fazer nossos projetos, ele simplesmente manda ali as informações do tamanho do projeto que ele quer. E acaba esquecendo de informar para a gente os valores de padrão de entrada. Afinal de contas, é ele que vai definir a potência máxima do nosso inversor. Lembrando que, caso ultrapasse essa potência máxima, você vai ser preciso fazer uma alteração de padrão de entrada, seja de monofásico para bifásico, de bifásico para trifásico, ou às vezes ali fazer apenas a mudança no ramal de entrada. Lembrando que quando eu falo ramal de entrada, é o fio que vem lá do poste da concessionária até a casa do consumidor final. Beleza? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? A primeira coisa que você deve ter em mente é a potência do seu sistema fotovoltaico, né? Então, aqui eu trouxe alguns modelos de inversores. Estou aqui com alguns da Sage, estou aqui com da Sungrow e também tem um aqui da Solis. Então, aqui tem diversas potências de inversores. A primeira coisa que você tem que saber é qual a potência do inversor que você vai utilizar. Por exemplo, esse daqui da Sungrow, a potência dele é de 8,3. Lembrando que a gente vai considerar sempre a potência de saída, não a potência de entrada. Nesse daqui da Solis, a gente tem diversos, tem de 3 kW, 4, 5, 6, 8 até 20 kW. Aqui no da Sage, tem alguns aqui ó, que vai depender do modelo. No caso, esse aqui da série R5, a gente vai ter de 3.000, ou seja, são 3 kW, 4, 5 até 12 kW. Então, essas são as informações que a gente precisa ter para iniciar e saber a potência máxima que a gente pode colocar na nossa rede. Caso você tenha dificuldades em ler sobre o datasheet dos equipamentos, tem vídeo aqui também no canal mostrando sobre como é que você pode ler aí os datasheet dos inversores e também dos módulos e para você saber ali também a quantidade máxima de módulos que você pode colocar. Beleza, tendo isso em mente, então, a potência máxima, a gente vai para as normas da distribuidora. E a norma da distribuidora que você vai precisar vai ser principalmente essa daqui, ó. Qualquer distribuidora que seja, é só você botar no Google norma técnica de fornecimento em baixa tensão e você colocar o nome da distribuidora. Nesse caso aqui, ó, eu trouxe da Equatorial, trouxe uma da Enel de Goiás, que hoje é Equatorial, mas a gente ainda utiliza ela por conta de alguns padrões antigos. Trouxe aqui também da Neo Energia, tá? Seja a Coelba, seja a de Brasília, a Electro, que é a do Rio de Janeiro, seja ela também lá do Rio Grande do Norte. E também eu trouxe uma aqui da Enel. Então a gente vai fazer as comparações para a gente saber a potência máxima. Então sempre que você pegar uma norma dessa, você vai procurar, vai descer, vai descer, vai descer, e você vai buscar pela tabela, tá? Só de você colocar o nome para pesquisar no documento, tabela, vou colocar aqui. Geralmente é a tabela número 1. Não são todos que apresentam, sendo a tabela número 1, mas geralmente você vai ver sempre como tabela número 1. Então vou procurar aqui, ó, essa daqui, ó, a tabela que você vai procurar. Sempre vai ser esse nome aqui, ó, dimensionamento do ramal e ligação de entrada. Você vai ter que buscar essa tabela aqui, ó, dimensionamento do ramal de ligação. Algumas vão trazer com algum nome diferente. Por exemplo, limite de fornecimento e dimensionamento de edificações individual. É a mesma coisa. Aqui no caso, ó, categoria com necessidade de documento de responsabilidade elétrica e cálculo de demanda, que também é a mesma coisa. E vocês vão ver que elas são padrões, tá? Ó, dimensionamento de entrada, ponta-leite, poste auxiliar e também o disjuntor. Então é esse aqui que você vai precisar. Beleza, você sabendo a potência do seu inversor, você vai ter que considerar o disjuntor do padrão de entrada e também a tensão que o seu cliente ele é atendido. Por exemplo, na Equatorial, se você pega Piauí, Maranhão, Alagoas, geralmente eles são atendidos em 220 e 380, ou seja, o monofásico 220 e o trifásico 380. Se você pega ali Pará, Rio Grande do Sul, já são 127 e 220, ou seja, o monofásico é 127 e o bifásico e trifásico é 220. Então, por isso aqui tem duas tabelas. Então, vamos imaginar que você vai fazer um projeto para o Piauí e o seu projeto ele tem um inversor com a potência de 8 kW.
Então você pode se perguntar, beleza, e aí qual o disjuntor do padrão de entrada que eu vou colocar? Ou se o meu padrão ele suporta isso. Você vai ter que verificar aqui na norma, por exemplo, aqui no Piauí a gente sabe que o monofásico é 220 e o trifásico é 380. E lá o seu cliente ele é monofásico. Então você vem aqui na tabela e você vai procurar por esse aqui, ó, método de cálculo. Aí aqui vai ter carga instalada e demanda. Aqui os tipos de fornecimento. Aonde a Equatorial ela atende, 220 e 380, vai ser monofásico e trifásico, tá? Sempre vai ser monofásico e trifásico. Salve a exceção em Goiás, que tem alguns pontos que são bifásicos, que você também vai considerar como trifásico. Então, o monofásico dela, você vai pegar aqui, ó, monofásico, aí aqui vai ter, ó, a carga. Então, vai ser até 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Então, se o seu inversor ele é de 8 kW, então, o seu padrão de entrada ele tem que ter um disjuntor de 40 A monofásico, de acordo com a Equatorial. Igor, pode ser maior o de 60 ou de 63? Pode. Nesse caso não tem problema nenhum. O que não pode é ser o de 25. Por quê? Porque a corrente, olha só, aí a gente também tem que olhar a corrente. Deixa eu pegar um desse aqui da Solis, ó, de 8. Então são essas duas coisas que vocês vão ter que olhar. Se é monofásico, bifásico ou trifásico e a potência. Então como eu falei, ó, nesse caso aqui da Equatorial, ó, um disjuntor de 40, eu posso ter, no caso, cargas, ou então um inversor de 4 kW a 8 kW. E aí, se eu olho aqui, para esse inversor de 8, eu vou ter que ver agora a corrente dele. Então, qual é a corrente máxima de saída dele? Nesse caso aqui, ó, é de 12,7, né? Isso aqui é de saída, 12,7. Só que você pode ver que aqui ele é trifásico. Por quê? Porque esse aqui, ó, 3 fases, um neutro e um terra, ou seja, mesmo esse aqui de 3 kW, ele é trifásico também. Vamos buscar esse aqui da SAGE. Esse da SAGE aqui, ele é... Cadê? Ele é monofásico, tá? Então, 220, 230, 240. Ó, L de fase, neutro e terra. Então, você vai buscar aqui a corrente de saída dele. Se você pega o de 8 kW, que seria esse, olha só, corrente máxima dele, 36,4. Então, você poderia utilizar facilmente esse aqui de 40. Nesse caso aqui da Solis, por exemplo, se você pegasse esse inversor de 12 kW e você vem aqui na norma da Equatorial, o que é que você pode ver? 12 kW eu ainda consigo utilizar um monofásico. Então, basta eu colocar um disjuntor de 60 ou de 63. Porém, esse inversor aqui de 12 kW, ele é o quê? Ele é trifásico. Então, nesse caso aqui para Equatorial, eu preciso fazer uma troca de padrão de entrada. Se lá for monofásico, eu preciso trocar para trifásico. E aí, eu posso utilizar o disjuntor de 40 trifásico quando eu for fazer a minha solicitação de troca de padrão de entrada. Beleza? Bom, e no caso, se a minha região for 127.220, o que é que eu vou ter que olhar? Nesse caso aqui, ó, aí você vai ter que olhar duas coisas. Por exemplo, se você vai utilizar esse inversor da SAGE de 8 kW, você vai ter que prestar atenção tanto no valor da corrente quanto na tensão de saída dele. Então você pode ver que a tensão de saída dele é de 220 a 240. Isso monofásico. Mas se você vai para uma distribuidora em que lá o padrão de atendimento desse cliente é 127, as coisas já vão mudar um pouquinho, porque você não vai conseguir conectar um inversor 220, um padrão de entrada 127. Nesse caso, você teria que pedir uma troca do monofásico para bifásico. Aqui no canal também tem vídeo explicando quando é que você vai pedir uma troca do monofásico para bifásico, quando é que você coloca um alto tráfego, ou seja, quando você se vê nessas situações, tá? Então, nesse caso aqui, se você quisesse colocar um de 8 kW, tá aqui, com a tensão 220, e a sua região fosse 127, 220 bifásico, trifásico, você teria que solicitar pelo menos um disjuntor de 60, no mínimo, bifásico, que ele vai suportar. Aqui ele coloca a carga de 10 a 13, mas você pode ter, no caso, inversores menores. Aí você iria conectar uma fase numa fase e o neutro na outra fase do seu padrão de entrada, que é para fazer a repetição de onda. Beleza? Então é dessa maneira que se faz. Por exemplo, se você pega em outras distribuidoras, aí sempre que você for fazer, você tem que fazer isso, tá?
porque nem sempre, nem todas as distribuidoras vão aceitar dessa maneira aqui. Então, na Equatorial, por exemplo, eu faço muitos projetos para ela, então eu já estou acostumado a fazer isso. Mas sempre quando eu vou para outra distribuidora, seja a Enel, Neoenergia, Electro, Light, CPFL, sempre tenho que olhar para essa tabela. Vamos lá um outro exemplo. Se eu pego aqui a antiga Enel de Goiás, né, que hoje também é Equatorial, você já vê que ela me muda aqui, ó. Ela me permite ter, no caso, até 9 kW de demanda para um disjuntor de 40. Será que seria interessante colocar? Bom, aí você tem que ver o valor da corrente, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse Sungrow de 8,3. Sendo na Enel de Goiás, como a potência dele é 8,3 e a corrente é 36, então, na Enel de Goiás a gente consegue conectar. Se fosse na Equatorial, não sendo na Equatorial de Goiás, por exemplo, aqui, ó, já que ela aceita até 8, o que iria acontecer com o seu projeto? Ele iria ser reprovado na hora que você enviasse para a distribuidora. Por quê? Porque ela iria dizer que a carga instalada não está condizente com os valores do disjuntor termomagnético. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso também. E vamos supor aqui numa outra distribuidora, ó, tá a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui, ó. Então, você vê o disjuntor de 50, eu posso colocar até quanto? Então, até 20, isso sendo bifásico, tá? Então, alguns também fazem essa categoria, ó. Então, onde você vê aqui, onde tiver o M, quer dizer o quê? Que é monofásico, o B bifásico e o T trifásico, tá? Algumas distribuidoras vão sempre mostrar dessa maneira. Aqui no caso da Equatorial, ela foi bem boazinha, né? Botou monofásico e trifásico. Se a gente pega aqui, por exemplo, a Neoenergia, ela bota também, ó. Ela tem esse B0 aqui, que é uma ligação própria dela, mas você vê que tem as demais, ó. M monofásico, B bifásico e T trifásico. M monofásico, B bifásico e T trifásico. E aqui ela já colocou as duas tensões juntas, né? Então, 220, 127 aqui, 380, 127. Então, sempre que você for fazer um projeto para Neoenergia, e vamos lá, vamos buscar aqui um inversor da SAGE ou de 4 kW, você vai instalar. E você vai colocar ele na Neoenergia. Qual dessas aqui você iria olhar? A primeira coisa que você tem que olhar é o quê? É a tensão, se é 220, 127. Então, vamos supor, você vai fazer na Electro. Na Electro é 220, 127. Lá na Bahia, então, também 220, 127, algumas regiões. Tem região que é 220, 380, aí você tem que ver na fatura do cliente ou perguntar para a distribuidora. Mas vamos supor, você vai utilizar o de 4 kW e você vai na tensão 220. Então, qual disjuntor você pode utilizar? No caso, o de 40. Então, é até o disjuntor mínimo que ela aceita lá, de acordo com a norma. Inclusive, se você fizer um projeto e colocar lá um disjuntor de 25, ele vai ser reprovado, tá? Então sempre tem que fazer essa comparação. Olha que legal aqui, ó. Se você tiver um disjuntor de 50, o máximo que você pode colocar é 15 kW. Se a gente olha aqui, por exemplo, da Equatorial de Goiás, né, que é a antiga Enel de Goiás, na norma dela a gente pode utilizar essa antiga aqui ainda, tá? Para as instalações antigas. Se você pega o de 50, ele já aceita até 20 kW. Então, sempre tem que olhar para esse aqui. Ah, vou usar a minha potência do meu inversor é de 6. Ah, beleza, é de 6. Então, eu venho aqui na minha distribuidora, na tabela. Ah, 6 kW. Ah, dá para usar o de 40. Beleza, aí eu vejo pela corrente, né? Se não for superior a 40. Então, deixa eu ver. Então, a corrente é de 26. Ah, beleza, a máxima é 27. Então, dá para utilizar porque ela é menor do que a corrente do padrão de entrada, tá? Aí você pode ver, quando você parte para trifásico, todas as cargas em quilowatt, ele coloca aqui até 75. Aí você já não vai mais considerar essa tabela aqui, você já vai considerar essa aqui em kVA. Então, se você tiver um sistema trifásico, por exemplo, esse aqui de 50 kW, né? Então, 50 kW, potência bem grande, inversor grande. Ó, a corrente dele é de 72, a máxima é de 75. Então, eu venho aqui, ó, ele tem que olhar a tensão dele também, ó, 220, 380, trifásico. Eu venho aqui, se for na Neoenergia, então eu teria que utilizar um disjuntor de 80 amperes, no mínimo, tá? No mínimo, se eu usar de 63 já não dá certo, tem que ser o de 80. Até porque também a corrente dele é acima de 70. Então, virei aqui, no mínimo eu teria que ou pedir a troca do disjuntor, ou então, caso ele já tivesse esse disjuntor, colocaria no mínimo de 80. Ou então de 125 também, que dá certo da mesma maneira. E se fosse na Neoenergia?
Isso também se for 220, 380, né? Porque se for 127, 220, ele sendo de 50, eu teria que pedir o que lá? Um disjuntor de 200 amperes. Legal. Se eu olho aqui para Equatorial de Goiás e o meu disjuntor é de 50, eu teria que utilizar no mínimo um disjuntor de 70. Será que dava para utilizar? Se eu olhar pela corrente aqui, eu já não conseguiria, apesar dele me permitir eu ter a carga de até 50, né? 50, vamos ver de novo, ó, até 46. Na verdade nem dá, teria que ser o de 100, né? Já na Neoenergia aqui, ó, ele falou que seria o de 80, eles aceitam. E aqui no caso deveria ser de 100, tá? De 100, não é de 70. Então, teria que colocar o disjuntor de 100, porque ele vai de 46 a 66. Se fosse na Equatorial mesmo, nas demais, ó, então pro de 50, ó, também teria que utilizar no mínimo o de 100. Se fosse aqui na Enel, ó, os demais Enel, então teria que olhar aqui, ó, o valor da carga, ó, de 47 a 60, o disjuntor aqui de 80, beleza? Então é dessa maneira que você vai fazendo, você pega, olhou aqui, potência de saída, veja a corrente e a tensão, beleza? Eu vou aqui na distribuidora, vejo o valor do disjuntor, a potência que ela vai suportar e também a tensão, se for 220, 127, beleza? Então, dessa maneira que você faz, você vai saber a sua potência, sempre fazendo essas comparações. E se você gostou desse vídeo, já curte também, já comenta aqui como é que você faz isso, ou se você utiliza cálculo de potência disponibilizado, ou se você vai sempre na sorte, espera a distribuidora reprovar para saber qual disjuntor você vai colocar. E também para você que quer aprender a como ser um projetista fotovoltaico, ter seus projetos aprovados em qualquer distribuidora do Brasil, seja ela Equatorial, Energisa, Neoenergia, qualquer uma do Brasil, sabendo homologar e também ter o conhecimento para você poder captar clientes, fechar com eles, negociar com eles para poder ter em todo o Brasil, conheça a formação projetista fotovoltaico clicando no link que está aqui na descrição. Então é isso aí e até o próximo vídeo.